Boa tarde. Como assegurar que a liberdade de expressão nunca vai terminar? A gente, a nível local, vai continuar tendo toda a liberdade que a gente sempre teve de enfrentar essas pessoas na hora certa e com as palavras certas e com tudo que elas mereçam, mesmo que muitas vezes tenha que ser um pau sagrado no lombo, né? É isso que acontece quando as pessoas não estudam direitinho, não aprendem a usar a sua pêncil, usam indevidamente em vários setores e depois elas já não têm mais como cobrar nada da população, né? No caso das instituições aí, que a gente pode deitar e rolar em cima do que está acontecendo aqui na nossa região e em todo o nosso país. E aí, desvairadas, como é que vocês estão, as desvairadas? Que gostam de conversar bonitinho, né? Que elas gostam das falsinhas, da falsidade, da mentirinha, sempre usar alguém como um bode expiatório para detonar com a vida de alguém. Já detonaram a vida de alguém hoje? Foi a vida da Meg? Foi a vida de quem? A vida de quem vocês detonaram hoje? A vida do Serginho? De quem foi hoje a vez, a bola da vez de vocês? Porque vocês têm a vossa bola da vez e nós temos a nossa bola da vez. Então vão cuidar dos gatos, bota os gatinhos doentes na caminha, isso mesmo. É melhor que vocês cuidem dos gatos do que vocês queiram botar os nossos filhos nessa legítima porcaria que vocês instauraram durante anos. Não só aqui no local, na escola local, na delegacia local, por onde vocês passaram. E que hoje já não é mais aceito por um montão de gente igual eu, não sou só eu, que já não aceita mais nada disso. E já não tá mais nem aí se a doutora Maconha um dia tá matando os gatos e odiando eles para ver se ela puxa uma conversa, uma amizade com meu filho no dia do aniversário. E daí no outro dia ela tá botando os gatos fechados na cama dela, que ela supostamente deixou tudo brilhante para isso. Então é esse nível de falta de cognição, de loucura que a gente está vivendo. E essas drogadas são uma piada pronta, elas são uma piada pronta porque elas perderam a cognição. E a pessoa, quando perde a cognição, não tem mais condição de pensar, ter uma certa estabilidade no que ela pensa. Então, um dia ela diz que eu sou uma pessoa doente, drogada, um monte de coisa, prostituta, e no outro dia ela já não consegue mais sustentar isso. Então, é uma pessoa que realmente tá na capa da gaita, né? E o cérebro dessas drogadas não funciona mais, isso que é a verdade, não tem possibilidades de um ser humano, mãe como eu, diante de tanto estudo, de tantas linhas, de tantas 100 linhas, 1000 linhas, tanto empenho para resolver casos muito particulares da nossa vida, que estavam afetando os nossos filhos por causa das instituições, dessas pessoas que estão enfiadas lá dentro, tendo domínio sobre as nossas crianças, sobre as nossas ações, sobre situações jurídicas da nossa vida, que a gente teve que baixar a cabeça, pegar a pêncil, estudar, desvendar todos esses mistérios para conseguir manter o nosso estado de cura, nosso estado de paz, a paz para o Renato, né? E agora a gente já está numa fase que elas não conseguem adentrar, nem as crianças e muito menos o Renato. E isso é muito bom, porque elas provocam medo, elas têm mania de fazer aquelas caras e bocas, elas têm, não é mania, elas têm treinamento político, do grupo político que ela segue. Então não é fácil, você não vai se desvencilhar delas com beijinho, abracinho, tentando ter amizade. Não é possível, você tem que
fazer um corte na relação social, dizer agora deu, sociedade decadente é pra lá. Se você não tem condição de ter uma conversa comigo de alto nível, um bom entendimento sobre os assuntos e se ponderando quanto todas essas porcarias que vocês estão querendo fazer, né? A Elisete já começou a levar os gatinhos para casa dela. Levar todos eles, tá? Não é só um pouco, todos eles. E deixar lá, fazer um cercadinho. E não quero mais nenhum tratador aqui na frente da minha casa. Acabou esses gatos que voltam. Acabou. É assim que funciona. A vigilância veio aqui, eles estão avisados da situação. Cada um cuida sua saco, dizia minha avó Lemoa. Ela queria dizer, era um monte de vovós gordas falando. E só a minha bisa que era a vovó magra no meio. E ela disse em alemão que era para cada um cuidar da sua vida, né? Então eu quero que vocês cuidem da sua vida para que as nossas galinhas, nossas plantas não sejam molestadas por esses bichos doentes. Então, vocês deixam eles lá pro lado de vocês não fazem 100, 200, 300 gatos de infestação aqui para comer todos os passarinhos da floresta e ficar esse conflito aqui. E a gente começa a resolver um pouquinho desse problema gatuno, que eu faço questão de não ter gato, que é para não me associar a vocês, eu quero deixar isso claro. Que o motivo que eu não escolhi adotar um gatinho é para não me associar a vocês, porque eu não me associo nem com um vadia que diz que vai tirar filho da cadeia para molestar o meu mais velho, assim como eu não me associo com vadias que passam a mão na cabeça de quem diz que vai molestar uma mãe de família na frente de todo mundo, querendo aplicar domínio regional. Um domínio que não existe aqui, que vocês não têm controle de nada, porque vocês também não têm obras para isso. Então a gente não vai tolerar mais esse despautério, essa nojeirada de querer conservar um bicharedo que não tem necessidade, que vocês não dominam, que vocês não dão conta, que vocês dão comida quando querem, vocês não tratam eles diariamente como tem que ser, não dão a atenção que tem que dar, e vocês querem dizer que são gatos selvagens quando vocês promovem tudo isso aqui para pegar dinheiro público na política, usar isso na política, como o próprio prefeito usou na política, né? Dando soluções que nunca ele resolveu nada aqui, nada, porque a situação dos bichos continua a mesma e piorou, porque a quantidade de gatinho novo que não tá castrado que tá aqui é fenomenal. Então vocês não tem como que eu vou aplicar a palavra para vocês. Vocês não têm como discutir esse assunto comigo. Vocês não têm calibre nenhum para discutir esse assunto comigo. Porque as soluções de vocês, elas são sempre com foco, visando um foco, assim como vocês se focam em cima das crianças com objetivos. Vocês não fazem as coisas de livre, espontânea amor ou coração. É sempre visando um objetivo. E isso não é legal. Isso não é legal para as crianças, não é legal para as famílias, tanto que não deu certo comigo, não dá, né, porque eu já fico vendo lá na frente o que vocês estão aprontando e já dou uma tesourada, né, que isso que é o mais importante. E quando vocês começaram com a história de querer defender a ladra, né, na nossa cara e fazer cena pra gente se sentir uns metidos, uns idiota, porque nós estava defendendo
os direitos daquelas pessoas que estão fazendo a reforma, ter seu material lá, sem ninguém mexer. Vocês não pregam que vocês são tudo bonzinho, inocente, maravilhoso, que acolhem as pessoas que chegam, que são tão maravilhosos. Olha como vocês acolheram a nossa família, como que vocês fizeram com todas as nossas iniciativas. Que beleza, né? Como vocês são bons, como povo nativo, sabe? É um pessoal bom, sabe? Não fazem um ai, não fazem um nada, sem a visão lá na frente. No benefício, se não tiver benefício, mas vocês têm benefícios com nós, só que o benefício não é droga, não é cachaça, não é defender putaria, não é defender as falas dessas vadias mentirosas, não é. E por mais que vocês tentem destruir, totalmente aniquilar qualquer um dos projetos que a gente levantou, vocês não têm poder sobre nada, sobre a gente, não tem poder sobre o chazinho que eu tomo, não tem. E vocês têm que ficar no seu quadrado, aceitando o que vocês semearam, plantaram, e ficar lá colhendo, e na expectativa que um dia eu volte a ser doce, educada, que eu volte a sorrir para algumas pessoas ou para nenhumas, ou que eu queira ter algum tipo de contatos com essa sociedade decadente, ou os meus filhos, ou a gente vai viver dessa forma. E por que é melhor viver dessa forma, que se destruiu muitos lugares bons? Se destruiu com que tipo de política? Com essa política suja, com essa política das drogas, de acumular lixo para tudo que é lado, de defender tudo que não presta. Aí depois ir lá interceptar uma escola inteira para ir lá fazer ação de juntar o lixo que já foi jogado, e daí agora a gente vai fingir que é junta. E vai induzir as crianças que elas tenham esses momentos de fazer isso, mas daí depois, se elas jogar um papelzinho ali ou tal, o pai e a mãe não pode nem dizer, você tem que juntar, não pode chamar atenção, não pode nada, certo? Então, o que justifica o meu modelo de ter afastado minhas crianças da escola radicalmente foi que eu botei na balança o que ia pesar mais. Ia ser eles frequentar a escola e eu ficar sendo uma mãe polícia em casa todo dia, fazendo uma varredura no que presta e no que não presta, e que eu já tinha feito isso com o Serginho, baseada na agenda da prefeitura e das professoras, principalmente do trabalho da escola da Lagoa, não da escola aqui, porque aqui elas eram tão safadas, tão maconheiras, tão sem vergonhas, que elas não escreviam. Toda vez que eu pedia para as safadas escrever, elas não queriam escrever. Elas queriam chamar para conversa, para aquele lero-lero, aquele disse que não disse, aquela conversinha mola. A gente saía de lá, elas riam da cara da gente, tudo continuava. E criando bicho sobre os filhos da gente, implantando o que lhe era conveniente, porque o Serginho sempre foi uma pessoa muito social, muito envolvido com todo mundo, muito querido. Então, também acaba sendo fácil de implantar as ideias deles. E foi muito duro tentar tirar, porque tem coisas que a gente não consegue tirar. Então, eu coloquei na balança isso e decidi que não, meu filho não vai para tatame, que eu não tenho uma segurança do que está acontecendo. Meu filho não vai, nenhum dos dois não vai ter esse convívio. Eles vão conviver com a mãe, vão conviver com o pai, com as coisas que a gente faz, e eles não vão frequentar esses ambientes hostis chamados escolas, que a gente não tem segurança nenhuma nas pessoas que estão lá, e muito menos na comunidade. Que se a comunidade conseguiu fazer tudo o que fez no ponto 16 com a gente, o Ministério Público teve a condição de fazer o que fez ou o que deixou de fazer, o que empacou e não dar andamento no que tinha que dar.
As delegacias sumir com os papéis que tinham que ter sido trabalhados. Ainda as drogadas que quebraram o muro, que abusaram, que fizeram o caralho aqui na frente dos meus filhos, que agora o pequeno voltou a fazer pipi na cama e a gente não consegue organizar porque ele sofreu altas doses de medo implantado por essas malucas, drogadas, e ainda querendo gritar na porta da minha casa que tudo isso é a mãe que expõe os filhos. Sim, sou eu que sou drogada, que fico quebrando o muro na porta de casa, fazendo loucura. Sou eu que sou isso? Que quero botar um monte de gente pra dentro da minha casa e tem que passar na frente da casa da Meg pra criar problema? É eu que faço tudo isso? Que tentei instaurar 3 maconhódromos, que vivo nessa drogadição toda. Sou eu que faço tudo isso num lugar que já não tem mais ninguém preocupado com esse tipo de coisa, que tudo foi normalizado? E daí depois pega o telefone e liga lá. Ai, porque as crianças não estão na escola. Pra que você quer minhas crianças, sua vadia? Pra que você quer elas na escola? Qual é o domínio que você quer sobre os meus filhos? Que você tanto quer, que você se preocupa tanto, dona Victoria, quando ele está na escola? É porque você não tem mais nada para dizer ou porque tu tá por trás de algo muito pior que a gente não pode nem sequer imaginar? É você que tem que responder isso para as autoridades. Você, o seu pai, a sua mãe, hã? E toda essa galera que vocês vivem nesse bolo de neve de vocês, que vocês não se suportam, mas vocês têm que dormir e acordar fazendo mal pros outros, né? Agora botou até a diretora aposentada na situação, é sinal que ela tem muita culpa no cartório. Então, essas coisas que vocês desenvolvem, que vocês demonstram, que vocês atuam, segundo o que vocês têm dentro, a maneira que vocês sempre agiram com quem chegou aqui, com as próprias crianças do local, porque as crianças locais são vítimas disso. Quando elas estavam dentro da minha casa, na minha fruteirinha e no meu salão, todas essas crianças relatavam para mim que a Costa é assim, elas não gostavam disso. Para vocês verem como vocês são uns adultos imbecil, idiota. Porque as próprias crianças não são felizes com isso. Ou você acha que muitas dessas crianças que têm amizade com o Serginho e com o Matheus não têm saudade deles? E que eles não ficaram com saudade dessas crianças também? E quanto mais imbecil vocês estão, quanto mais politizados, adultos totalmente imbecis, sem saber o que estão fazendo, porque essas fofocas, essas intrigas que vocês fazem é infantilidade. Acima de tudo, é infantilidade. Até uma criança da idade do Matheus consegue xingar o Célio Flix e ser mais adulto que ele. Isso é decadência. Adultos decadentes vão produzir crianças de que maneira? Decadentes. Eu não estou dizendo que aquela Meg brincalhona morreu, que só tem que ter uma Meg autoritária, não. Eu me divirto, eu brinco. Eu continuo sendo aquela Meg que bota os cangos, conversa com as crianças, se diverte. Só que agora com os filhos de vocês eu já não me meto, porque vocês usam eles contra mim. Porque vocês não querem a coisa direitinho, vocês querem essa vagabundagem toda. É isso que vocês querem. Assim que tem que ser para vocês, para estar legalzinho, para estar no ponto, para estar da hora, né? Não me arrependo em nenhum momento, porque é muito mais fácil seguir do que com as crianças daquilo que eu e o Renato colocamos para eles, do que ter que tirar um monte de lixo de dentro de um computador rúbio como o Matheus, que não consegue mais tirar, que é o caso do Serginho. Tem coisas que o Serginho demonstra ativo sofrimento. Mãe, elas fizeram isso comigo? Sim, filho, elas fizeram. E a gente já não consegue mais, num estralar de dedo, tirar de ti. Tu vai ter que ter muita vontade, muito esforço. Isso começou em tal escola, aumentou em tal escola, a cada situação, a cada evento, que as pessoas não têm interesse
e nenhum interesse em fazer as coisas boas prevalecerem, é que essa decadência vai aumentando, meu filho. E por isso que você tem principalmente a questão de mentir. Mentir com o que não presta, ocultar. Dá o tapa, esconde a mão, que foi o caso das ladras aqui, que tinham total responsabilidade sobre o que estava acontecendo e queriam dizer que não, como se não soubesse, contar uma historinha, sabe, uma historinha da ilha, estava tudo resolvido. E não é assim. Então, a partir do momento que a coordenação dessas instituições de ensino não trabalha a responsabilidade, já não se responsabiliza mais ninguém, que o mais malandro é o mais legalzinho, acabou. E com isso a gente conseguiu criar uns outros padrões para as nossas crianças. E são padrões que estão dando muito certo. São padrões que estão dando muito certo, mesmo com toda a dificuldade, né? Porque existe essa dificuldade, existe essa negação por parte dos dois, porque realmente aconteceu que a suposta diretora, que ela sabia muito bem o que estava acontecendo, né? O que eles tinham implantado também, como que funciona essas instituições. Quando o Serginho, ela disse que eu ia ter dificuldade com o Matheus, sim, Fabiana, estou tendo bastante dificuldade com o Matheus. Todas as porcarias inseridas pela sociedade decadente no Serginho, não só daqui, de toda a sociedade em geral, elas chegam num momento que a gente não consegue dominar. E principalmente quando os pais são coagidos a serem extremamente, a fazerem uma educação que não é ancestral. Apesar que eu fui sempre uma mãe mais ancestral do que a mãe moderninha. E o período que eu fui a mãe moderninha, eu ferrei com a vida do meu filho. O período que eu fui a mãe moderninha, eu ferrei com a vida do meu filho. Um dia ele entrou no mercado, ele queria não sei o que lá, um carrinho. E eu disse para ele não, ele se jogou no mercado, eu agarrei os cabelos dele, ele tinha 5 anos, e fui saindo com ele do mercado, e todo mundo, sendo filmado, claro. E eu disse para o segurança do mercado, você quer ele, pega ele e leva para sua casa. Eu sou a mãe dele, ele vai sair assim daqui, nunca mais ele vai fazer isso. E falei alto com ele, todo mundo viu, e eu saí tipo monstro, né, do mercado, e levei para casa. Levei para o salão, na verdade. E, claro, naquela época já tinha muito disso, que muitas pessoas vê fazer isso, fazem que nem o dia que a gente deu um tapinha no cachorro e mandou ele para dentro do bote. Agora, se você não sabe mais quando você pode dar um tapinha na bunda do seu cachorro e botar ele para dentro de um bote, ou quando você tem que agarrar nos cabelos do teu filho e dar limite, tirar de dentro do mercado porque ele tá fazendo cena, ele tá te dominando, então você simplesmente, você tem que aprender a viver, que é o caso dessas professoras, dessas diretoras, de toda essa raça aí, que já perdeu o prumo faz tempo. Então, entre muitas dessas situações com o Serginho, agora que ele cresceu, ele foi cada vez mais fazendo com que eu me atiçasse no sentido que ele mostrava força e poder sobre mim. Aí nessa última sessão que a gente teve, ele começou a ver que realmente eu tive que fazer tudo isso para ele se dar conta, ele caiu sobre ele uma certa culpa de muitas atitudes que ele tem. E daí ele, é claro, já vem vindo toda a mudança na questão dos próprios hormônios dele, tudo, ele fez a parte de pensar um pouco, de cognição, porque ele é muito inteligente, e ele chega todo dia para mim, mãe, você estava certa nisso, mãe, e eu não tenho nenhum problema com ele chegar e dizer, mãe, você estava errada, não, elas não são tão más, às vezes ele faz, aí eu digo assim, espera mais um pouco que tu vai ver. Espera mais um pouco que ali você vai ver que o angu é muito mais grosso. E assim a gente vai trabalhando com os filhos da gente. Em particular,
em particular, qualquer instituição que se oponha ao meu particular, ela vai lá e limpa primeiro, limpa o seu interno, limpa toda a sociedade e depois vem falar comigo. Não é primeiro comigo e depois vai ver o que vai fazer com o resto. Eu não vou me inserir nessa naba toda, porque os resultados estão aí. Cada dia mais evidente, mais frequente. E se elas puderem, como elas têm essa barca da fofoca, elas passam o dia sem lavar a perereca delas na barca da fofoca, para lá e para cá, e elas não vão nunca dar uma razãozinha, uma motivação para o que a gente está fazendo. Elas sempre vão criar problema com relação a isso. Então, vocês ganharam. Eu queria dizer para vocês, para finalizar o meu vídeo, que vocês ganharam. Vocês são muitas. Vocês ganharam. Em quantidade, vocês ganharam. Mas em qualidade, vocês não conseguiram atingir a minha família, o meu salão, os meus projetos, nem as crianças. Tudo que vocês tinham que atingir, a máxima de vocês foi fazer o Mateuzinho voltar a fazer o pipi na cama, mas antes dos 14 anos dele, ele vai parar por si mesmo, que ele está recebendo um treinamento bem legal para ele mesmo ir percebendo e resolvendo isso, da forma que ele achar mais interessante. E a gente não tá brigando com ele por isso, porque a gente sabe que é sequela. Sabe que é sequela dessa sociedade drogada, decadente, imprestável, falsa, medíocre. Deixa eu botar a feirinha aqui, ó. Deixa eu trazer frutinha para elas não terem que carregar a sacola da lagoa, para ver como elas ficam mansinhas num piscar de olhos. Elas ficam mansinhas do dia para a noite. Elas nem oposição de vir comprar aqui não vão fazer para me denegrir. Porque vai ter vantagem. Qual é a vantagem? Não ter que carregar sacolas de lá até aqui. Mas não é valorização, é vantagem. Enquanto vocês continuarem agindo assim, não adianta fingir proteção a animais, não adianta fingir que vocês cuidam criança, gostam de criança, porque a verdade é que vocês não gostam nem de vocês mesmos. É muitas questões a serem trabalhadas. E isso não é desabafo. Isso não é contar história só para o inglês ver, não. Essa é a forma que a gente vai ter de, sob uma óptica diferente, de desenvolver pessoas diferentes. Eu falo isso para as mães que têm uns 2 pensamentos parecidos com o meu, ver que elas não estão sozinhas quando elas têm que agarrar o filho no cabelo, dar um chacoalhão e dizer: maneira, o caminho é por aqui. Direcionar, tem que direcionar, porque se a gente não direcionar, vão ser essas vadias que vão direcionar tudo para acabar no caralho, que era a porcaria de gente pelada circulando para cima e para baixo, atrás de boquinha de fumo e de droga, quando eu cheguei aqui. Tenha uma ótima tarde, o dia tá brilhante, um beijo no coração de todos.